2 de março de 1945. Uma mensagem urgente chega ao Quartel-General Supremo das Forças Expedicionárias Aliadas. O posto de comando fica em Paris. O local é limpo e silencioso, longe da lama e do sangue das trincheiras. O destinatário é o Comandante Supremo, General Dwight D. Eisenhower. O remetente é o General George S. Patton, comandante do Terceiro Exército. Por que Patton enviou esse telegrama? A resposta é simples. Ele queria humilhar a burocracia militar. Comunicações entre generais seguem um padrão rígido. Elas são frias, são profissionais. Os textos tratam de linhas de suprimento, contagem de baixas e coordenadas geográficas. Mas esta mensagem quebrava todas as regras. Era curta, era direta. O texto transbordava um sarcasmo pesado. A mensagem dizia: "Tomei Trier com 2 divisões. Querem que eu a devolva?" No quartel-general, o silêncio foi imediato. Os oficiais leram as palavras no papel timbrado e paralisaram. Alguns prenderam a respiração. Outros soltaram risadas nervosas. Todos ali entendiam o peso daquela frase. Horas antes, o Comando Central havia enviado uma ordem expressa para Patton. O comando era claro: não ataque Trier. Contorne a cidade. As defesas são sólidas demais. O alto escalão afirmava que eram necessárias 4 divisões completas para uma tentativa de invasão. Eisenhower queria que Patton parasse o avanço, mas a ordem chegou tarde demais. Na prática, Patton já tinha vencido. Ele não apenas atacou, como capturou a cidade mais antiga da Alemanha. Ele ignorou as leis da estratégia militar convencional e as ordens diretas de seus superiores. No quadro tático, a situação era definitiva. Patton havia conquistado o objetivo com metade das tropas exigidas. Agora, ele usava o rádio para debochar do próprio chefe. Não havia como voltar atrás. O mapa da guerra tinha mudado. Assim, Trier caiu sob o controle americano. Esta é a história de um telegrama, mas acima de tudo, é o relato de uma batalha impossível que mudou o curso da guerra. George Patton não seguia manuais. Ele rompeu a linha Siegfried, cruzou um rio sob fogo constante e provou sua tese principal. Outros generais lutavam com mapas. Patton lutava com instinto. Como tomar Trier se a cidade era considerada uma fortaleza impenetrável? Para entender o desafio, é preciso observar a posição do Terceiro Exército em fevereiro de 1945. Eles estavam diante do West Wall. Os aliados chamavam o local de linha Siegfried. Era a rede defensiva mais formidável já construída pela engenharia humana. Adolf Hitler ordenou a construção para proteger o coração da Alemanha. Na filmagem da época, nota-se, a estrutura não era apenas uma trincheira, era uma zona de morte absoluta. A defesa tinha quilômetros de profundidade. O cenário era composto por bunkers de concreto armado, artilharia camuflada e campos de minas densos. Havia também os dentes de dragão. Eram fileiras intermináveis de pirâmides de concreto projetadas para imobilizar tanques. Se um blindado tentasse avançar, ficava preso no topo com a barriga exposta. O clima era brutal. O solo se transformou em uma sopa de lama congelada. Ouve-se o som dos motores forçados. Tanques afundavam até os eixos, caminhões paravam. Milhares de soldados sofriam com o pé de trincheira. A umidade destruía a pele e os ossos. A maioria dos generais olhava para a linha Siegfried e paralisava. Por que eles não avançavam? A lógica militar exigia cautela. Eles queriam esperar por apoio aéreo total. Queriam estocar milhões de projéteis de artilharia. 16 de fevereiro de 1945. George Patton convocou o general Walton Walker para uma reunião de emergência. Walker era baixo, agressivo e andava sempre com uma expressão de fúria. Patton o chamava de seu bulldog. O comandante apontou para o mapa. O alvo era o triângulo de terra entre os rios Sarre e Mosela. No topo dessa área ficava a cidade de Trier. Trier era o objetivo principal. Fundada pelos romanos há 2000 anos, ela era a cidade mais antiga da Alemanha. Além do valor histórico, o local era um entroncamento rodoviário vital para as linhas de suprimento que seguiam até o Reno. Patton deu a ordem direta: abra um buraco nessa linha e tome Trier. Walker analisou o mapa.
O terreno era um desastre tático. Colinas íngremes, florestas fechadas e bunkers de concreto protegendo cada estrada. Mas Walker não questionava. Ele não perguntou se era possível, apenas quando deveria começar. À primeira vista, uma fortaleza impenetrável. Mas na prática, o próximo alvo de Patton. Para romper a linha Siegfried, Patton enviou sua melhor unidade, a 10ª Divisão Blindada. Eles eram conhecidos como a Divisão Tigre. 19 de fevereiro. O ataque começou ao amanhecer. Não houve manobra sutil ou estratégia silenciosa. Foi um golpe de marreta. Os tanques americanos aceleraram. O barulho dos motores preenchia o vale. Eles colidiram contra os dentes de dragão, as barreiras de concreto em formato de pirâmide. Engenheiros de combate correram sob fogo pesado de metralhadoras. Eles carregavam explosivos para abrir brechas nos obstáculos. O avanço era lento. O cenário era de puro sangue. A artilharia alemã disparava das colinas, cobrindo o campo de fumaça e estilhaços. A 94ª Divisão de Infantaria avançava ao lado dos tanques. Os soldados limpavam os bunkers um por um. Eles rastejavam até as fendas de tiro e jogavam granadas lá dentro. Usavam lança-chamas para queimar os defensores que se recusavam a sair. O cheiro de diesel e concreto queimado tomava conta do ar. Durante 72 horas, a batalha pareceu estagnada. O progresso era medido em metros. Na filmagem da época, nota-se, a lama era o maior inimigo dos blindados. Se o solo estivesse um pouco mais sólido, os tanques já teriam passado. Mas as esteiras giravam em falso no barro pesado. Não havia margem para erro. Os eventos aceleraram. – 24 de fevereiro de 1945. A ofensiva americana parecia perder força. Nas estradas da Europa, os tanques deslizavam no barro e saíam da pista. O peso das máquinas era inútil contra o solo encharcado. O clima no quartel-general supremo em Paris era de ansiedade pura. A equipe do general Eisenhower monitorava cada movimento no mapa tático. Eles observavam o Terceiro Exército avançar apenas alguns centímetros por hora. O progresso era lento demais. Surgiu o medo de que Patton estivesse afundando no pântano da guerra de desgaste. O número de baixas subia. O comando começou a redigir planos para interromper a operação imediatamente. Eles não queriam mais desperdiçar vidas em um impasse. Qual era a alternativa? Transferir tudo para o norte. Os generais planejavam entregar os recursos para Montgomery. O comandante britânico preparava sua própria travessia do Reno e, como de costume, exigia prioridade total em suprimentos e combustível. À primeira vista, era uma decisão estratégica, mas na prática, era o fim da glória de Patton. Patton sabia disso. Ele sentia a pressão do tempo. O general não lutava apenas contra os soldados alemães, ele lutava contra a política interna do comando aliado. Se ele parasse por um dia, Eisenhower cortaria seu combustível. Patton foi para a linha de frente. No quadro, o general em pé no meio da lama, cercado por fumaça. Ele gritava com os comandantes de tanques: "Continuem andando! Se vocês pararem, vocês morrem! Não parem!" A pressão funcionou. No dia 24 de fevereiro, a 10ª Divisão Blindada esmagou o cinturão principal da linha Siegfried. A defesa alemã cedeu. O som do metal se partindo ecoou por toda a frente. De repente, o cenário mudou. Os americanos estavam em campo aberto. A retaguarda alemã entrou em colapso total. Os tanques Tiger, antes temidos, começaram a recuar em pânico. Eles fugiam para o leste, em direção ao rio Saar e à cidade de Trier. No final de fevereiro, as forças de Patton cercavam a cidade. Mas os alemães não entregariam Trier sem um banho de sangue. O local era uma fortaleza natural. Cerros altos protegiam os flancos e o rio Mosela servia como uma barreira de água fria e profunda. O alto comando alemão deu a ordem final. Trier deveria ser mantida até o último homem. Eles não aceitavam a rendição. No vídeo, nota-se, as estradas de acesso foram inundadas propositalmente. Os engenheiros nazistas agiram rápido. Eles instalaram explosivos em todas as pontes da região. Qualquer avanço americano resultaria em uma detonação em massa. Não havia mais margem para erro. A luta pela cidade estava prestes a se tornar um massacre.
quartel-general aliado. Os relatórios de inteligência eram sombrios. As estimativas indicavam que milhares de soldados defendiam Trier. Canhões antitanque estavam escondidos nas ruínas romanas. Os planejadores do chefe fizeram as contas. Para tomar uma cidade fortificada como Trier, a doutrina militar era clara. Combate urbano, casa por casa, rua por rua. O atacante precisava de uma vantagem de 3-1. O ideal seria 4-1. Patton tinha apenas 2 divisões na área, a 10ª blindada e a 94ª de infantaria. Ele estava em desvantagem numérica ou, na melhor das hipóteses, empatado contra um inimigo entrincheirado. O oficial de operações de Eisenhower deu o aviso. Patton está caminhando para uma armadilha. Ele vai ficar preso em um moedor de carne nas ruas da cidade. A sugestão era clara: contornar Trier, ignorar a cidade e deixar que as forças de apoio resolvessem o problema depois. Era uma decisão sensata, uma decisão cautelosa. Eisenhower concordou com os assessores. Uma mensagem foi redigida imediatamente. O texto seguiu pela cadeia de comando. Contornem Trier. Não ataquem. Aguardem reforços. Mas as mensagens em 1945 não viajam de forma instantânea. O processo era lento. O texto precisava ser decodificado. Precisava ser datilografado. Mensageiros em motocicletas levavam os envelopes até a frente de batalha. Enquanto a ordem fazia sua jornada lenta de Paris para o fronte, Patton já estava em movimento. Ele sentiu a hesitação vindo de cima. Ele sabia que uma ordem de parada era inevitável. Por isso, decidiu agir antes. Patton queria apresentar a Eisenhower um fato consumado, um negócio fechado. Ele pegou o telefone e ligou para o General Walker. A ordem foi curta e direta. Tome Trier. Faça isso hoje à noite. No vídeo, observa-se a movimentação. Tanques avançando sobre a escuridão. Era a noite de 1º de março. Não havia mais volta. O ataque havia começado antes da ordem de parada chegar. Assim, Patton selou o destino da cidade. (2 de março de 1945. A 10ª Divisão Blindada ocupava as colinas acima de Trier. Abaixo deles, a cidade mais antiga da Alemanha estava mergulhada na escuridão total. Como atravessar o rio Mosela? Apenas uma rota era viável para os tanques: as pontes. Sem elas, a ofensiva morreria na margem errada. A infantaria teria que cruzar a água em barcos de borracha sob fogo pesado. Isso significaria um massacre. Porque as pontes eram o único alvo. O rio era largo e as margens eram íngremes, mas o tempo estava acabando. Se os alemães detonassem as passagens, o avanço americano pararia por semanas. O foco estava em 2 estruturas, a Kaiserbrücke e a Hammerbrücke, a Ponte Romana, uma obra de engenharia de 2000 anos de idade. Construída no ano 16 a.C., legiões romanas marcharam ali. Cavaleiros medievais e as tropas de Napoleão também cruzaram aquelas pedras. Agora, os tanques Sherman avançavam em sua direção. No quadro, os arcos de pedra milenares estavam cobertos de cabos e caixas de madeira. Os alemães não hesitaram. Eles socaram toneladas de dinamite em cada fresta da estrutura. Um oficial alemão permanecia posicionado, com a mão firme sobre o detonador. À primeira vista, uma relíquia histórica, mas na prática, uma armadilha mortal carregada de explosivos. O plano americano era seco e perigoso: entrar na cidade sob o manto do breu, usar a velocidade máxima para paralisar os defensores. O objetivo era único: capturar a ponte antes que nenhum aviso foi dado aos alemães. Os americanos apenas avançaram. Os tanques esmagaram os bloqueios de estrada montados nos arredores da cidade. Eles desceram em alta velocidade pelas estradas sinuosas que levavam ao vale. Sentinelas alemãs dispararam sinalizadores para o céu. De repente, a escuridão da noite foi iluminada por um clarão químico. Rajadas de metralhadora começaram a sair das janelas das casas próximas. Foguetes Panzerfaust riscaram o ar em baixa altitude. O tanque americano que liderava a coluna recebeu um impacto direto. Ele explodiu e foi envolvido por chamas altas.
Mas a coluna não parou o movimento. Os tanques de trás empurraram a carcaça em chamas para fora da estrada e continuaram o trajeto. Eles alcançaram a primeira ponte, a Kaiserbrücke. No momento em que o primeiro blindado se aproximou da estrutura, o som de uma detonação massiva rasgou o silêncio. A ponte desabou inteira dentro do rio. Os alemães haviam acionado as cargas de demolição. Resta apenas uma chance, uma única: a ponte romana. O comando ordenou que os homens dirigissem como maníacos para alcançar aquele ponto. Os tanques navegaram por ruas medievais, estreitas e confusas. Na filmagem da época, nota-se, as máquinas mal cabiam entre as paredes de pedra. Mapas eram inúteis na escuridão total. Eles decidiram seguir o curso do rio. Ao virarem uma esquina fechada, a visão apareceu. A ponte romana estava lá, intacta, mas a passagem não estava livre. O acesso era protegido por ninhos de metralhadoras pesadas. Todos sabiam que os explosivos já estavam armados e prontos para serem detonados a qualquer segundo. Ouve-se o som constante dos disparos de cobertura. Este era o momento exato que decidiria a batalha. Se a ponte explodisse, a aposta de Patton estaria perdida. Ele ficaria com 2 divisões inteiras presas no lado errado do rio, isoladas e expostas. O aviso de Eisenhower seria provado como um erro fatal de cálculo. Não havia margem para manobra. À primeira vista, uma infraestrutura antiga, mas na prática, a única rota de fuga para um exército inteiro. Os motores rugiram no limite máximo. Os soldados não olhavam para os lados. O objetivo era chegar ao centro da ponte antes que o detonador fosse pressionado. Cada segundo de atraso significava a destruição da unidade. Os eventos aceleraram. O Tribunal da Guerra não aceitaria desculpas por lentidão. Assim, o destino da ofensiva foi colocado sobre os trilhos de metal dos tanques. 1 da manhã. O grupo de assalto saltou da traseira dos tanques em movimento. Eram liderados por um jovem tenente. Os soldados correram em direção à ponte. Balas atingiam as pedras antigas, soltando faíscas no escuro. Homens caíram no asfalto. Os outros continuaram correndo, porque os alemães não detonaram as cargas. A ponte estava minada, mas os americanos avançavam. Eles alcançaram o meio da estrutura. O silêncio era absoluto. No quadro, soldados agachados, ofegantes, esperando o fim. Cada passo parecia o último. Eles esperavam ser vaporizados a qualquer segundo. Mas a explosão não veio. À primeira vista, uma missão suicida. Mas na prática, um golpe de sorte técnico. Talvez o comandante alemão tenha hesitado. Talvez uma bala perdida tenha cortado o fio de ignição. Talvez o detonador tenha falhado no momento crítico. Ou a velocidade do ataque americano foi rápida demais para qualquer reação. Os alemães entraram em pânico. Eles não esperavam ver soldados inimigos no meio da ponte tão cedo. Os americanos atingiram o lado oposto. Eles localizaram os fios que levavam as cargas de demolição. Eles cortaram tudo. Ouve-se o som de metal contra metal. Os americanos usaram baionetas contra os defensores na casa da ponte. Não houve tempo para gritos. Um sinalizador subiu ao céu. A luz era verde. A ponte estava segura. Minutos depois, o cenário mudou. Os tanques pesados Sherman, da 10ª Divisão Blindada, começaram a atravessar as pedras romanas. O barulho era ensurdecedor. O ronco dos motores ecoava pelas paredes do vale. Na filmagem da época, nota-se, a defesa alemã simplesmente desapareceu. Assim que os tanques entraram na cidade, a resistência desmoronou. Soldados alemães saíram dos esconderijos com as mãos para o alto. Eles se renderam em grupos imensos. Ao amanhecer de 2 de março, Trier estava sob controle. A bandeira americana foi hasteada no topo da Porta Nigra, o antigo portão romano. Patton conseguiu o impossível. Ele capturou uma cidade-fortaleza, garantiu a travessia sobre o rio Mosela e fez tudo isso sem hesitar. Assim, terminou a batalha. – 2 de março de 1945. A cidade de Trier havia caído com baixas mínimas. George Patton realizou com apenas 2 divisões o que o comando aliado acreditava exigir 4. No quartel-general, o clima era de celebração. Patton estava de pé. Ele fumava um charuto caro e ouvia os relatórios de rádio que chegavam da linha de frente. Os números confirmavam a vitória rápida. Um ajudante de ordens entrou na sala. O passo era lento.
Ele parecia nervoso e segurava um papel entre os dedos. O militar parou diante de Patton. Ele anunciou que era uma mensagem do Quartel-General Supremo enviada diretamente pelo general Eisenhower. Patton pegou o documento. O texto era a ordem redigida no dia anterior. A instrução era clara: contornar Trier. O comando afirmava que seriam necessárias 4 divisões completas para capturar a cidade. Por que o comando estava tão atrasado? A burocracia era lenta, mas o exército de Patton era mais rápido que o papel. Patton leu as linhas novamente. Ele começou a rir baixo. Em seguida, soltou uma gargalhada alta que ecoou pelas paredes do escritório. A ironia era absoluta. As ordens já nasciam obsoletas. Ele olhou para sua equipe de oficiais. No quadro, os mapas mostravam Trier sob controle americano. Patton comentou que o alto comando não acreditava na capacidade de seus homens. Eles queriam mais divisões para um trabalho já concluído. O general sentou-se à mesa e pegou um lápis. O procedimento padrão seria enviar uma resposta curta, algo como: missão cumprida, cidade segura. Isso seria o profissional. Mas Patton ainda sentia o peso da desconfiança. Ele estava irritado com a preferência de Eisenhower por Montgomery. Ele não queria 2 de março de 1945. George Patton provou que o alto comando estava errado da forma mais bruta possível. Ele escreveu as palavras que se tornariam lendárias. Tomei Trier com 2 divisões. E então, o golpe final. Querem que eu a devolva? Por que Patton desafiou as ordens diretas? Ele sabia que a cautela custaria vidas. O general entregou o papel ao operador de rádio. Envie, ele ordenou. Envie diretamente para Ike. Quando a mensagem chegou ao quartel-general em Versalhes, o clima mudou instantaneamente. Dwight Eisenhower era um homem sério. Ele carregava a responsabilidade de toda a estratégia aliada. No quadro, a situação de Trier era marcada como um impasse. Mas ao ler o telegrama, Eisenhower sorriu. À primeira vista, um ato de insubordinação, mas na prática, um triunfo militar absoluto. Era o estilo clássico de Patton, arrogante, insubordinado, mas inegavelmente brilhante. Eisenhower sabia que não poderia puni-lo. Não se castiga um general por conquistar uma vitória estratégica antes do prazo e gastando menos recursos. No rastro da ação, nota-se, a captura de Trier abriu o caminho direto para o Reno. O avanço acelerou o fim da guerra em semanas. Os fatos são secos. Eisenhower dobrou o telegrama e o guardou no bolso. Ele ignorou a pergunta sarcástica de Patton. Em vez disso, redigiu uma nova ordem curta. Parabéns, continue avançando. Mas o impacto da mensagem foi além do papel. O telegrama enviou um choque por todo o comando aliado. Os críticos foram silenciados. Ficou provado que o método Patton funcionava. Veloc. A história se espalhou pelos refeitórios e chegou até as trincheiras. Os soldados repetiam a mesma pergunta. Você ouviu o que o velho disse para Eisenhower? A resposta trazia um novo sentimento de orgulho. Eles não eram apenas combatentes. Eles se sentiam parte de um exército de fora da lei. Uma força capaz de realizar o impossível. A conquista de Trier raramente recebe o destaque das grandes manchetes. Ela costuma ser ofuscada pela Batalha das Ardenas ou pela travessia do Reno. Mas na prática, este evento é o exemplo exato do gênio de George S. Patton. Ele operava sob uma regra fixa. Na guerra, o tempo é a única moeda que importa. Por que Patton não esperou? O comando queria 4 divisões para o ataque, mas o general sabia o risco. Esperar significava dar tempo para os alemães reforçarem as defesas. Trier se transformaria em uma nova Stalingrado, um moedor de carne humano. Ao atacar imediatamente com menos recursos, ele conquistou muito mais. A velocidade substituiu o número de canhões. Patton não deu tempo para o inimigo respirar ou cavar buracos. E sobre aquele telegrama histórico? Eisenhower perguntou se Patton queria a mensagem de volta. Ela permanece como uma das frases mais contundentes